E aí vai ser isso. Fazer uns 25 minutos desse exercício. É um exercício bom para a zona 4. Vai dar um gás bom para a luta, resistência, explosão. E é um exercício de HIIT que queima muitas calorias. É bom para estar mudando também o ritmo do treino, fazendo. Eu gosto de fazer treinos diferentes, esportes diferentes, para não ficar sempre naquela mesma rotina. Meu Deus do céu. E agora os 2 dias eu fiz jejum, praticamente 22 horas. Abri uma janela de 2 horas para se alimentar. Você tem que calcular o período de tempo que você fica sem se alimentar, por exemplo. Você dorme 8 horas, fica mais 3, então são 11. Então você começa a aumentar de uma forma progressiva. De 11 você vai para 12, 13. Você diminui os carboidratos também progressivamente, aumenta a proteína para ter menos fome. E aos poucos também melhora a qualidade dos alimentos que você consome. E aí você vai indo de 11, 12, 14, e aos poucos você vai subindo de acordo com o seu interesse. A partir de 16 horas você já tem resultados muito expressivos em relação à facilidade de emagrecimento, porque você diminui a janela de espaço de tempo para estar se alimentando. E nesse espaço menor de tempo, você pode comer a quantidade de calorias que você consumiria no tempo maior. Então, por um lado, você por um tempo sofre um pouco, mas na parte em que abre-se a janela de você se alimentar, fica muito mais fácil porque você pode comer e ter uma saciedade mental também muito maior, uma quantidade muito maior. Colocando os esportes, os exercícios, você faz aí uma dieta de 1.500 até 2.500 calorias, dependendo do consumo do seu corpo de calorias, e você emagrece. Então você tem que calcular de uma forma correta o gasto calórico do seu dia, a quantidade de esportes, o seu basal e as atividades que você teve no seu dia, para você chegar numa fórmula onde você vai ter o déficit ideal para você perder a quantidade de peso ideal. Se for meio quilo, é um déficit de 500 calorias por dia. Se for 1 quilo, 1.000 calorias. Se for 1,5 kg, 1.500. Para perder 1,5 kg por semana, já fica um pouco pesado, você acaba perdendo muito músculo, você acaba tendo um transtorno de saciedade, porque você evita muito comer as coisas. Ontem eu comi 500 calorias de doce, e mesmo assim eu tive um déficit de 1.000 calorias. Bati as proteínas, tudo certinho. Então você não tem uma qualidade nutricional tão boa, mas você tem o resultado de estar perdendo peso e de ter esse controle de saciedade de longo prazo, de não estar evitando comer essas coisas que a gente gosta de comer. E aí, por ter evitado por tanto tempo, vai ter um efeito rebote muito forte que vai fazer você voltar para o topo do peso antigo. Com relação aos doces, como eu vejo emagrecimento como um plano de longo prazo, no meu caso, como eu sempre, dentro dos meus 120 quilos, comia muitos doces, o que eu fiz foi não zerar totalmente. Eu apenas comecei a controlar de uma forma em que eu pudesse comer esses doces e, ao mesmo tempo, estar perdendo peso. E a forma que eu encontrei foi administrando esses picos de glicemia alta. Por exemplo, se eu como um doce logo pela manhã, eu vou ter, durante o dia, picos de glicemia altíssimos. E aí o que vai ocasionar é que eu vou querer comer esses doces no almoço, à tarde e no jantar. E se eu como no almoço, eu vou querer também à tarde e no jantar. Agora, se eu só como no jantar, eu vou ter uma vontade muito mais controlada desses doces. E comendo esses doces após a refeição, os meus picos de glicemia não vão ser tão altos. Então, estrategicamente, você come o doce
após a última refeição. Isso vai fazer com que uma quantidade muito menor desses doces te gerem uma saciedade maior e você não tem esses picos de glicemia durante o dia, querendo mais e mais doces durante o dia todo. Então, quando se fala de saciedade, até na parte dos esportes, você escolher da forma correta, isso vai influenciar muito. A diferença entre caminhar e correr é muito baixa em termos de gasto calórico. Se eu corro 30 minutos ou se eu ando 40 minutos, eu queimo o mesmo número de calorias. Agora, quando eu chego em casa, quem corre vai ter muito mais fome do que quem andou. E isso vai gerar aquilo que eu sempre digo, que é a parte da saciedade. Então, quem corre vai ter mais dificuldade de emagrecer, fora o cortisol, que vai ser mais alto. Então, o cardio em zona 2 e o cardio em zona 4 são os cardios que são os cardios ideais para o emagrecimento. Pensando assim, em emagrecimento, quais os melhores esportes? O que eu fiz, no meu caso, foi pensar quais eram os melhores esportes para eu estar fazendo para perder peso com qualidade. Então, muitas pessoas falam, eu vou fazer tal coisa porque eu gosto, vou fazer palo aquático porque eu gosto, mas chega em um determinado momento que você tem que fazer o que é melhor para o seu corpo, para a sua saúde. E não vai demorar muito para os médicos começarem a receitar esporte para os seus pacientes. Não vai demorar muito para os médicos que não fazem musculação serem comparados com nutricionistas obesos. Porque o esporte e a musculação em si, ela é um dos melhores esportes para longevidade, porque o músculo protege o corpo tanto de doenças, quanto quando a gente está passando por um processo de doença, a defesa que o músculo te proporciona, quanto para quedas quando a gente vai ficando cada vez mais velho, disposição, a gente gasta mais energia simplesmente por andar quando a gente tem mais músculo. E a gente funciona de uma forma em que nos tempos antigos, mais ou menos, a gente simula a força que a gente fazia aí para arrastar as coisas, para caçar, para carregar as coisas. Então, a gente tem que simular o que fazia o homem saudável nos tempos antigos. O homem saudável nos tempos antigos, ele provavelmente andava muito mais do que corria. O homem nos tempos antigos fazia jejum. O homem nos tempos antigos fazia força. Se a gente simplesmente jogar tênis de mesa, porque tênis de mesa é o esporte que a gente gosta, a gente não vai ter o melhor resultado. Então a gente tem que ver o que é melhor para a nossa saúde e fazer o que é melhor para a nossa saúde. Então a musculação, ela entra como uma obrigatoriedade nesse sentido. E a parte do VO2, ela é muito pouco falada em relação à parte dos músculos. Agora, o VO2, a sua resistência cardiovascular, ela é tão importante quanto a quantidade de músculo que a gente tem no corpo. Talvez pelo fato de a indústria não ter muito incentivo de quem corre, de quem anda, na parte financeira não é tão falada. Mas tanto a parte cardio quanto a muscular são muito importantes. E você não dar ênfase às duas, você não está aí seguindo essa forma antiga com que o homem vivia. Você não está simulando isso para ter uma vida mais saudável.
E aí os esportes que você faz fora desse espectro de musculação e uma caminhada, esses esportes têm que ser vistos como esportes extras que você faz para não só ter mais saúde, mas porque você gosta. Os estudos já mostram que, por exemplo, a pessoa que só corre, em termos de saúde, você vai ter mais saúde do que se você não fizer nada. Agora, a pessoa que só corre, ela está ali no esporte número 20 do que poderia ser de causar benefícios para a saúde. Enquanto talvez a musculação seja o esporte número 1. Não é você que vai escolher o esporte para você emagrecer. É o esporte que vai te escolher. E esse esporte vai ser a musculação, unido a algum esporte que vai te trazer uma capacidade cardiovascular boa. Então, no meu caso, eu gosto de andar, correr de vez em quando, fazer luta. Então, isso vai me ajudar na parte do VO2. E a parte de musculação vai me ajudar na parte muscular. Esse foi mais um treininho na Academia Vida Longa. Vamos agora fazer a refeição. Então a gente vai fazer uma tortilha, que é um prato típico espanhol, vai ovo e batata. Colocar aí os cubinhos de batata, cozinhar, e aí faz o omelete com a batata, que é a tortilha. Põe um orégano, pimenta do reino, um pouquinho de cebola. Então a gente vai começar o preparo da tortilha. Colocar um azeite. 7 ovos. A batata cozida. Mais um salzinho para batata. Também dá uma vitaminada. Então essa é a tortilha com batata. Fiz uns bifinhos também.